Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e hoje estamos aqui para dar continuidade com a resolução de problemas que envolvem o cálculo de áreas da coroa circular. Você sabe o que é uma coroa circular? Você lembra? Bem, a coroa circular é a região limitada por dois círculos concêntricos. Bem, se você nunca ouviu falar o que significa concêntricos, são círculos, figuras geométricas circulares que possuem o mesmo centro. Então a palavra concêntricos significa mesmo centro. Não esqueça, onde nós chamaremos de R o raio do círculo maior e Rzinho o raio do círculo menor. A área da coroa circular é muito utilizada em situações de engenharia mecânica, principalmente na produção de peças e acessórios para máquinas. A área da coroa circular vem a ser a diferença da área desses círculos. Para você que não entendeu o que eu estou te dizendo, nós vamos pegar a área do círculo maior, você sabe que a área do círculo é representada por πr², e pegaremos também a área do círculo menor. No caso, como nós representamos o círculo menor pelo R minúsculo, vamos ter aí então π vezes Rzinho ao quadrado. A área dessa coroa, como eu disse, será a diferença, ou seja, a área da coroa circular é πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Uma coisa que você pode fazer é colocar esse π em evidência, e assim chegaremos à seguinte relação. A área da coroa circular é π vezes o raiozão ao quadrado menos o raiozinho ao quadrado, ok? Então, para deixar isso mais claro para você, vamos para algumas situações problemas, onde torne mais claro esse processo e fique melhor a sua aprendizagem. Na primeira situação, ele diz: determine a área da coroa circular da figura a seguir, considerando o raio da circunferência maior igual a 10 metros e o raio da circunferência menor igual a 8 metros. Bem, se ele já informou a gente o valor dos raios, devemos apenas substituir. Então nós teremos a área do setor circular, π, vezes o raio maior ao quadrado, que no caso é 10, menos o raio menor ao quadrado, que no caso é 8. Você sabe que 10 ao quadrado é igual a 100, e 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Assim temos 100 menos 64, 36, e esse 36 irá multiplicar pelo valor de π. Logo, a nossa área corresponde a 36 π metros quadrados. E aí, você sabe que é possível termos essa alternativa como solução, mas podemos ter uma outra alternativa. Por quê? Você sabe que o valor de π é 3,14 aproximadamente. Então, se nós substituirmos o valor de π por 3,14 e multiplicarmos por 36, chegaremos ao resultado de uma nova área igual a 113,04 metros quadrados aproximadamente. Então, depende da questão se ele traz o valor de π. Se ele não traz, então utilizaremos aí o π como aproximadamente 3,14, ok? Vamos para uma próxima situação então. Nesta, temos que numa coroa circular com 75 π centímetros quadrados de área e raio menor medindo 5 centímetros, encontre a medida do raio maior. Observe que aqui agora nós não temos a medida do raio maior. Para a relação, nós precisamos primeiramente substituir os dados, substituir aqui, observando que nós temos a área igual a 75 π centímetros quadrados e, no caso, o raio menor 5 centímetros quadrados e o raiozão que vamos descobrir. Pela figura, nós podemos observar que temos o raio menor, porém falta o raio maior. Na relação π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, sabemos que a área dessa coroa nós já temos, é 75. Então vamos começar com 75 igual a π vezes, como o raio maior eu não tenho, nós vamos permanecer com Rzão ao quadrado, menos o raio menor, que é 5, que ficará ao quadrado, teremos assim 75π igual a π vezes Rzão ao quadrado
menos 25, que é o resultado de 5 ao quadrado. Tendo em vista que esse π está multiplicando aí essa relação, logo poderemos passar esse π dividindo. Por isso que temos aqui 75π dividido para π, igual a r ao quadrado menos 25. Sabemos que esse π pode ser simplificado. Como alguns dizem, você pode cortar esse π com o π e sobrará apenas 75. Esse menos 25 pode passar para o lado do 75 e deixando o r ao quadrado. Logo assim, r ao quadrado será igual a 75 mais 25, que dá 100. Deixando o r ao quadrado, o r sozinho, teremos a raiz de 100, que é o r, então, será 10 centímetros. Então, conforme o que foi perguntado na questão, qual a medida do raio maior? Então, o nosso raio maior tem 10 centímetros, ok? Na situação anterior, ele dava o valor dos dois raios. Aqui, ele traz a área e ele traz o raio menor. E nós tivemos que achar a medida do raio maior. Vejamos então uma outra situação para que este tema seja algo que venha a trazer um melhor entendimento para você sobre este assunto. Na próxima situação, ele comenta que numa coroa circular, um dos raios é o dobro do outro. Calcule a medida dos raios dessa coroa circular, sabendo que a sua área é de 108 π metros quadrados. Observe que aqui ele não informou a medida dos dois raios. Porém, ele traz uma situação onde ele diz que o raio menor, existe um raio menor e um raio maior. E um raio é o dobro do outro, ou seja, o raio maior é 2 vezes o tamanho do raio menor, certo? E ele trouxe, inclusive, também a área dessa coroa circular. Então, separando os dados, nós sabemos que o R será 2 vezes o Rzinho, 2 vezes o raio menor. E a área que é 108 π metros quadrados. Pela figura, teríamos justamente essa representação. Rzinho, e no caso, no lugar do R, seriam 2 Rs, 2 Rzinhos. Substituindo na relação, que é dado onde a coroa circular é π vezes R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, o 108 é o valor da área da coroa. O π, ele não informou, nós vamos continuar com ele. Vezes R ao quadrado menos Rzinho. Essa é a relação. Mas ele informou que o R era o dobro do Rzinho. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos substituir, no lugar desse R aí, vamos substituir por 2 Rzinhos aí que ficará ao quadrado. Repetindo 108 π, esse π que nós temos aqui repete, 2 R's ao quadrado aqui, ó, vai ficar 4 R's ao quadrado, tendo em vista que essa potência ela serve para o 2 e também para o R. Então teremos 4 R's ao quadrado menos R ao quadrado, o que teremos 3 R's ao quadrado, vezes π igual a 108. Se vamos deixar isolado esse 3 R's ao quadrado, observe, ou deixar apenas o R ao quadrado isolado, o 3 e o π vão passar dividindo 108. Ora, se R ao quadrado, então, é igual a 108 π dividido por 3π, sabemos que esse π aqui, ó, um será cancelado com o outro, certo? Se um é cancelado com o outro, teremos apenas a divisão de 108 por 3, o que nos dá 36. R ao quadrado, então, é igual a 36. Logo, o raio será a raiz de 36. Assim, o raio menor será igual a 6 metros. Bem, se o raio menor é 6 metros, o raio maior, que é o dobro dele, será 12. Por quê? Será 2 vezes 6. Então, nessa questão, o nosso raio menor corresponde a 6 metros e o raio maior corresponde aí a 12 metros. Certinho? Ficou claro para você? É essa a ideia que nós temos de coroa circular. Queremos aqui agradecer a todos que puderam participar da nossa aula hoje e quero deixar aqui a dica, não deixe de assistir, de acessar a plataforma Eduque para rever os vídeos anteriores
inclusive esta nossa aula. Um grande abraço e sucesso a todos. Até a próxima!